Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos, amém? Me permitam uns minutinhos aí de ajuste só. Felipe vai fazer um milagre ali, né, Felipe? Bênçãos de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. A proposta da nossa conversa dessa manhã é diante da realidade que a gente tem vivido nessa semana, e não somente essa semana, mas eu acredito que são situações das quais nós vivemos diariamente, porque talvez poderíamos chamar a atenção que nós estamos vivendo uma crise no Brasil. Segundo alguns pensadores, alguns estudiosos, uma crise que nunca foi vista tal tamanho, ao ponto que o nosso Brasil está parado para algumas coisas estão difíceis de acontecer. Eu não sei se você tem combustível, você tem? Você tem comida em casa ainda, né? Como é que você está se virando nessa situação onde os caminhoneiros, né? Essa frente parou. Já vamos para uma semana aí, para um pouco mais de uma semana, e todo o Brasil está recebendo reflexo positivo ou negativo, depende da sua avaliação, a respeito dessa parada dos caminhoneiros, de todo esse momento onde o Brasil está vivendo. Podemos chamar isso de crise, e a pergunta que nós vamos tentar de diagnosticar, resolver, responder, a problemática nossa é essa. O que a gente faz no meio da crise? O que você faz, ou o que você tem feito no meio dessa crise que nós estamos vivendo enquanto Brasil, na atual situação? Até porque as nossas crises, elas não são simplesmente coletivas ou sociais. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez você esteja enfrentando uma crise pessoal, talvez você esteja enfrentando uma crise em relacionamento, quer seja no namoro, no casamento, qualquer esfera, nós não sabemos, mas a crise é uma realidade minha e sua a qualquer momento da vida, concorda com isso? Eu sinto em te dizer, mas se você não está enfrentando, você já enfrentou ou vai enfrentar uma crise, não importa, ela faz parte da gente, ela faz parte da circunstância, ela faz parte do conteúdo da nossa vida. Para isso, então, a gente precisa saber o que fazer no meio da crise. E eu encontrei nesse texto, meditando nele essa semana, tentando não só ouvir o Senhor, mas ler dos textos, entender, compreender a realidade. E me saltou muito claro esse texto de João, capítulo 6, onde nós temos a primeira multiplicação dos pães e peixes. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler para que nós fiquemos atentos à leitura. Diz assim o versículo de número 1. Atente a sua Bíblia, talvez a sua versão varie um pouquinho, mas eu queria que você ficasse atento ao contexto de toda essa passagem. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou o mar da Galileia Jesus, que é o mesmo Tiberíades, e uma numerosa multidão o seguia, porque tinha visto seus sinais, estes que ele fazia de curar os enfermos. E então subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava muito próxima. E então Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus e disse: nós temos aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes.
Mas isto que seria para tanta gente? Então Jesus lhe disse: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar uma relva. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E então Jesus tomou aqueles pães e aqueles peixes e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam, que haviam todos comido. E vendo os homens o sinal que Jesus fazia, disseram: este é verdadeiramente profeta que deveria ter vindo ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte a fim de orar. Palavras do Senhor para abençoar o nosso coração. Segundo as minhas anotações, eu já preguei nesse texto pelo menos 6 vezes. Essa é a 7ª vez que eu vou pregar de forma diferente. Isso, para o meu coração, me deixa muito feliz, porque a cada dia que passa, a cada leitura que você faz do mesmo texto, coisas novas saltam do texto para o nosso coração. Então, para você, desafio a ler várias vezes o mesmo texto, em outros momentos, em circunstâncias da sua vida diferente, e você vai perceber que coisas novas podem brotar de um mesmo texto, sendo palavra do Senhor, já que ela é viva e eficaz e traz sempre algo novo para nós. O texto que nós lemos, eu queria contextualizá-lo só para a gente entender um pouquinho. Ele faz parte de um dos milagres mais intrigantes de Jesus. Nós temos 2 multiplicações de pão e peixe. Essa é a primeira. A segunda, um pouco mais para frente, nós temos também outra multiplicação. Esse milagre de Jesus é o único dos milagres, um dos poucos, melhor dizendo, dos milagres, onde todos os evangelhos falam dele. Eu separei o evangelho de João pelo algum detalhe a mais que eu gostaria de chamar a atenção para a gente. Mas todos os evangelhos, quer Mateus, Marcos e tanto Lucas, falam sobre esse milagre de Jesus. O milagre aqui acontece numa circunstância bem interessante. Jesus sai de um lugar e vai para o outro, com os seus discípulos no barco, mas ele sai a fim de descansar um pouquinho. Segundo o relato dos outros evangelhos, Jesus sai para descansar porque ele estava naquela correria de fazer milagres e ensinar, e todo mundo precisa descansar um pouquinho, inclusive Jesus. E Jesus sai para descansar um pouco e ele vai para um lugar nessa região do Mar da Galileia, e quando ele olha, a multidão parece que estava sabendo que Jesus pararia ali, e aquela multidão toda próxima de onde Jesus estaria atracando o barco, e eles olhando para Jesus, eu acredito que eles olhavam para Jesus de forma: Senhor, tem misericórdia de nós, trazendo os seus enfermos, trazendo pessoas para serem curadas, pessoas para serem libertas. E aí diz o texto que Jesus olhava para aquela situação e teve compaixão daquelas pessoas e disse: estão como ovelhas que estão sem pastor. Então eu não vou descansar, eu vou ensiná-las, eu vou conversar com elas, eu vou interagir com elas. E aí então Jesus começa a fazer isso, e o texto diz que essa multidão não estava seguindo Jesus por acaso. Existiam 2 motivos porque eles estavam seguindo Jesus. Primeiro, porque eles ouviam a fama de Jesus, e segundo, o próprio texto nos revela, estava próximo da festa da Páscoa. Então, muitas pessoas estavam indo para Jerusalém em virtude da festa da Páscoa, e aquele lugar, Betsaida, que era o caminho onde Jesus estava, Marcos relata isso, que é a cidade onde ele estava, as pessoas passavam por ali. Por isso que muitas pessoas estavam aguardando Jesus. Então não é só por causa de Jesus, mas também pela fama e porque aglomerou-se o número de pessoas em virtude da festa da Páscoa. Lembrando que essa festa antecedia a festa de Jesus. Estamos há 1 ano antes da morte e ressurreição de Jesus, na festa da Páscoa. Interessante também que esse lugar, Betsaida, onde Marcos e Lucas relatam o nome da cidade, era a cidade de Pedro, Felipe e André.
Por isso que daí fica claro que a primeira pessoa que Jesus pergunta no texto, a Felipe, onde nós vamos comprar pão? Porque talvez o único que conhecia a cidade era Felipe, André e Pedro. Então, já que um dos discípulos conhecia a cidade, talvez de forma atualizada, Jesus perguntaria: e aí, aonde é a padaria real? Né? Tiago, onde é a padaria real? Se fosse perguntar para alguém que acabou de chegar na cidade, como eu, há 5 anos atrás, eu não sei onde é. Mas Jesus vai intencionalmente a Felipe, por ser de Betsaida, e pergunta onde nós podemos comprar pães. Da mesma forma, quando alguém aparece para Jesus com 5 pães e 2 peixes, aparece André, que também é da cidade, que talvez estava averiguando toda a situação e percebendo que de alguma forma ele poderia ajudar Jesus nessa situação. E acontece que os discípulos chegam para Jesus, e Marcos relata isso, e enquanto Jesus falava, ensinava, o tempo passava, a noite ia chegando, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, não é melhor o senhor mandar eles embora? Está ficando tarde, nós não temos o que fazer com eles, e não temos que dar para comer, porque já está dando o horário do lanche da tarde. E aí Jesus responde para eles: gente, não vamos mandar embora, vamos dar vocês mesmos de comer para eles, vamos dar um jeito. E aí então que aparece Felipe na primeira proposta, ele diz: tem que ter 200 denários, 200 denários seria mais ou menos 8 meses de trabalho de uma pessoa, porque cada denário equivale a um dia de serviço, então seriam 200 dias de serviço, talvez um ano letivo, naturalmente, de trabalho, para você pagar pão para cada pessoa ali comer e estar satisfeita. Outra consideração do texto também é que Jesus pede para aquelas pessoas, ou para os discípulos, verem o que tem, e Jesus de repente é surpreendido com 5 pães e 2 peixes. André chega e diz para aquela situação, falou: Jesus, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, e ele mesmo já diz que a sua fé é pequena. Você já fez isso, a oração de André? Jesus, 5 pães e 2 peixes, mas eu só trouxe por trazer, porque o que é isso diante de tanta multidão? Ele está dizendo naturalmente o que eu e você falamos às vezes bem aqui guardadinho, sem palavras, né? Eu acredito, mas eu não sei não se vai dar certo, né? Crê duvidando, e já crê naquele meio do caminho. Eu não sei não, eu estou aqui, mas não vai funcionar. Era esse o sentimento de André com Jesus. Mas ele apresenta os 5 pães para Jesus e apresenta os 2 peixes para Jesus. O texto continua relatando que Jesus de repente pede para aquela multidão se assentar, de 50 e 50, Marcos relata essa numeração, e começa a organizar aquelas pessoas naquela relva, e diz para os discípulos que nós vamos fazer alguma coisa diferente. E aí então Jesus começa a pegar aqueles pães, e só para entender, o pão é de cevada, então ele é como se fosse uma broazinha, não é aquele pão francês, não, é uma cevadazinha, é um pãozinho como se fosse uma broa, que você quebra assim e vai compartilhando. E segundo os estudiosos, uma pessoa comum, por exemplo Isaías, comeria mais ou menos umas 5 daquele ali. Por isso que um menino jovem, que a idade ali teria mais ou menos até 21 anos, estava com 5 pães, não era para compartilhar com ninguém, era naturalmente para ele saciar a sua fome, porque era uma broazinha pequenininha assim. E aí de repente Jesus pega esses pães e os peixes, diz o texto que ele levanta os pães aos céus, dá graça, agradece a Deus e começa a compartilhar, faz isso com os peixes também, começa a quebrar, começa a repartir, e ele começa a encher os cestos, os discípulos vão servindo, e diz o texto que todos eles comeram e sobraram. Sabe quando você come aquela feijoada à tarde, assim, no horário do almoço, e à tarde fica assim, não aguento mais nada? É assim que eles ficaram. E além de não aguentarem mais comer, diz o texto que os discípulos começaram a recolher. Jesus disse: recolhem o que sobrou, guarda tudo. E sobrou 12 cestos, não com pouco, mas cheios de pães do milagre de Jesus. E interessante todo esse texto, que eles comeram em abundância, viveram maravilhosamente, e eles ficaram surpreendidos com o milagre de Jesus. Eu não sei como foi esse milagre. Por exemplo, quando você pega Jesus fazendo alguns milagres, me permita sair um pouquinho. Jesus, quando ele chega para algumas pessoas, ele faz assim, ele pega na mão, outro ele gospe, ele passa no dedo, o dedo no olho, outro ele faz lama, algumas coisas Jesus faz, mas esse milagre dele, de repente pegar um pão
e repartir, e de repente só 5 vira para alimentar, segundo Mateus, 5.000, fora homens e mulheres. A proposta é que tenhamos mais de 10.000 pessoas sendo alimentadas ali, com 5 pães e 2 peixes. Como é que funcionou esse milagre, você acha? Eu fico imaginando que os discípulos, ou Jesus, quando ele repartia os pães, colocava lá, e que voltava o pão estava novinho de novo. Ou ele tirava um pedaço, colocava lá, e colocava lá um pedacinho, o pedacinho virou pedação. Eu fico imaginando, porque não tem como você olhar para uma situação dessa e tentar diagnosticar, ou na nossa cabeça, como que aconteceu esse milagre. Independente de como foi o milagre ou não, os relatos são muito claros, e a evidência da claridade e fidelidade do texto mostra que todos os evangelhos falam sobre esse milagre de Jesus. Mas não somente falam, mas mostram também algumas considerações que eu queria, de forma muito simples, mas extremamente prática, mostrar para os irmãos, para a gente aprender um pouquinho sobre esse milagre diante da crise que a gente está vivendo. Repito, eu não sei se a sua crise é pessoal, é coletiva, é familiar, ou talvez é social, mas eu creio que sempre a palavra de Deus tem uma solução para nós a respeito de toda e qualquer situação. Sempre ela tem uma resposta para nós. O que talvez nos falta é olhar para ela com muito mais carinho, como nessa manhã eu te convido a fazer. Algumas considerações. Opa, isso não desceu? Tudo bem, não tem problema. Eu passar uma por uma, acho que não passou uma por uma. Está passando uma por uma? Uma por uma? Mas não tem problema. A primeira consideração que eu queria que os irmãos guardassem é que o Evangelho de João tem uma peculiaridade muito interessante. Me parece, e revendo todos os milagres, que são poucos os milagres no Evangelho de João que ele relata, que a maioria, para não dizer 100%, há uma participação de alguém junto ao milagre de Jesus. Olha que interessante, analisa comigo. O primeiro milagre que é relatado no livro de João, capítulo 2, onde Jesus está em Caná da Galileia, ele chama alguns para fazer um milagre junto com ele. Ele simplesmente não chega e faz, ele chama as pessoas, falam assim, peguem as talhas, fazem isso, coloca, sempre parece que há uma participação de alguém junto para fazer o milagre acontecer. Faz sentido? Parece que João deixa isso claro nos milagres que ele quer relatar no Evangelho. Tanto que no segundo milagre, no capítulo 4, a partir do versículo 46 até o 54, onde Jesus traz um novo processo de cura ao filho de um oficial, e exatamente no versículo 48, ele fala assim para o oficial: se você crer, se você ver os sinais e crer, parece que ele está aguardando uma dependência daquele homem de fazer uma coisa correlativa, uma reação para uma ação, para o milagre acontecer, e o milagre acontece, o filho daquele menino é curado. Uma terceira consideração, até o capítulo 6, no capítulo 5, há um paralítico, se você analisar. Esse paralítico é uma cura do paralítico, e Jesus, quando vai curar esse paralítico, ele faz uma pergunta muito estranha no versículo 7 do capítulo 5. Ele pergunta assim: você quer ser curado? É óbvio, né, senhor? Mas parece mais uma vez que o Evangelho de João, ou o próprio evangelista aqui, ele tenta mostrar que Jesus quer fazer essa cooperação, ou chamar a gente a uma responsabilidade, a um milagre, dizendo: ó, gente, eu vou começar a fazer algumas coisas agora, que não sou eu quem vai fazer somente, mas eu preciso que você entenda que o negócio vai ser nós dois. E aí então nós chegamos no último milagre desses relatos que eu separei, que é agora a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus não só o faz, mas chama os discípulos para fazerem juntos, chama outros para cooperarem, e não só chama, mas na hora do problema ou da crise, ele chama os discípulos para trazerem algumas soluções, algumas dificuldades a respeito do que está acontecendo. Talvez, em outras palavras, Jesus estava trazendo a situação e dizendo assim: queridos, o que a gente pode fazer com esse povo? Talvez, e diz o texto que Jesus, exatamente aqui pergunta no versículo 6, onde comprares tanto pão para comer? Mas Jesus diz isso para experimentar, porque ele sabia muito bem o que ia fazer. Versículo 7. Ou seja, Jesus sabia o que ia rolar,
mas Jesus simplesmente estava fazendo uma pedagogia, um ensino, um diálogo com os discípulos para mostrar que a situação precisava ter essa interação. E é interessante que parece que sempre isso fica claro nos evangelhos. Ele não vem simplesmente, mas ele reage, ele precisa de uma cooperatividade para fazermos juntos, uma participação. Parece que Jesus está chamando a gente para fazer junto o processo do milagre nessa crise. Mas a segunda situação que me chama a atenção, que está mencionada ali, é que a crise, toda ela não acontece por acaso. Apenas essas duas considerações nesse início. Não acontece por acaso. Se você olhar o versículo, capítulo 6, a partir do versículo 1 e nos outros evangelhos também, parece que os discípulos começaram a ficar preocupados e começaram a falar para Jesus: Senhor, está ficando tarde, nós vamos ter problema, nós não vamos conseguir alimentar esse povo, não tem padaria suficiente, não tem pão, não tem dinheiro, nós não vamos dar jeito, Senhor, a crise vai ficar apertada. Eu estou avisando, o negócio vai ficar ruim, vai dar ruim. E me parece que isso é tão claro, não só aqui, mas na nossa vida, só que a gente não percebe assim, não é verdade? Parece que a gente só estala os olhos ou enxerga as crises, quer sejam elas pessoais, relacionais ou sociais que estamos vivendo, só a hora que ela acontece a gente fala: mas o que aconteceu? Ela estava sendo avisada. Vocês percebem que as manchetes dos jornais, alguns estão relatando que há algum tempo já, algumas associações de caminhoneiros estavam avisando o governo, dizendo: gente, leva nós a sério. A crise, ela sempre vai fazer isso, ela vai dar alguns sinais para nós, diante de uma fatalidade ou algum problema maior que possa chegar lá na frente. Ela avisa. É que nem carro, hoje os carros estão tão automatizados, tão computadorizados, que qualquer coisinha que acontece, ele acende uma luzinha para te avisar. Aí você não dá atenção para aquela luzinha, o motor vai para o beleléu. Não sei se seu carro tem, meu carro é um pouco mais velho, mas ele tem o Audizinho, ele tem até sensor de pastilha de freio quando está gastando, para você não errar o seu freio e ter problema com o freio. Pastilha de freio. Normalmente a gente vai trocar que hora que está, né? Tá raspando, tem alguma coisa errada no freio. O negocinho avisa ali no painel: pastilha de freio falhando, está para acabar, troque, senão você vai ficar sem freio, você pode bater seu carro. É tudo isso que ele está avisando com uma imagem. Porque se você não se atentar àquela imagem, a crise vai chegar e o problema vai ficar maior. E eu pergunto para você, querido, você tem estado atento aos sinais para a sua crise? Você tem ficado atento aos sinais que talvez o teu casamento está lhe dando? Os teus filhos estão lhe dando? O teu namoro está lhe dando? A sua faculdade está lhe dando? A sua família de forma geral está lhe dando? Você fica atento aos sinais? Não está legal, tem alguma coisa ali, mas a gente fala: não é nada. E infelizmente, para uma crise, o pior evento que a gente pode programar nele é procrastinação. Cada vez que você procrastina uma ação que deveria fazer, a crise, quando ela vier, ela vai vir mais avolumada, muito maior. E aí eu pergunto para os irmãos, então, Isaías, diante dessas duas considerações, que parece que Jesus chama a gente para participar dos milagres, e que a crise é um processo, o que a gente está vivendo no Brasil é isso. O que eu quero te chamar a atenção para alguns métodos de Jesus, e aqui de forma rápida eu quero colocá-las, deixa eu ver se vai funcionar. Agora vai, agora funciona. Obrigado, queridos. É que Jesus tem alguns métodos para lidar com essa crise que vale muito para a gente hoje. Não só para a crise dos caminhoneiros do Brasil, mas para a crise para a sua vida. Ela vale de forma excepcional. E eu queria te chamar a atenção para você ficar atento se a sua crise é pessoal, é coletiva, é social, não importa. Mas o que eu queria é que Jesus te chama para nos ajudar a sair dessa crise. E a primeira situação que ele coloca para a gente, está no texto, no versículo número 5, é que a primeira situação que eu e você precisamos fazer, primeiro método que nós precisamos nos utilizar, é de averiguar as situações e as soluções. É dar uma olhada em todo o meu entorno e ver qual solução eu posso trazer para o problema.
É olhar para a situação e de repente sair da caixinha, como nós sempre, às vezes não fazemos, nós gostamos de falar, sair da caixinha do problema, olhar por o lado de fora e tentar ver qual que é a real situação do problema. Daí então, tirar todas as informações, foi isso que Jesus fez. Quando Jesus aqui no versículo de número 5, ele olha as pessoas, ele vê que eles estão sem pastor, ele vai dar alimento espiritual para elas, curá-las, mas elas começam a ficar com fome, e Jesus olha a situação, os discípulos olham a situação, e chegam para Jesus trazendo soluções. Tanto que traz soluções, que a primeira solução que os discípulos trazem para Jesus é o quê? Manda todo mundo embora. Na cabeça dos discípulos, a primeira averiguada que eles dão, falam, gente, não dá certo, manda todo mundo embora. Não está errado, mas não era a melhor. A segunda solução que os discípulos trazem para eles, no caso de Felipe, Senhor, é dinheiro, nós não temos dinheiro nem para nós comer, não vai ter dinheiro para dar para os outros comer, não tem. A segunda solução, dinheiro. E a terceira solução que eles trazem diante dos discípulos, que é Felipe, que é André agora nesse caso melhor, é, Senhor, só temos 5 pães e ainda com descrédito, como eu disse anteriormente. Senhor, só tem isso aqui não dá para nada. Desculpa, mas não sei o que o senhor vai fazer, mas é o que tem. O senhor pediu para ver, tem isso aqui e vamos ver o que dá. Todas essas situações são importantes. O problema maior, e eu queria chamar sua atenção nesse ponto, é que às vezes nós, dentro da crise ou fora dela, nós não pesquisamos, nós não averiguamos, nós não examinamos o real motivo de estarmos naquele problema. Nós não trazemos soluções das quais podem fazer algo maravilhoso, mas muitas das vezes é o que aconteceu nesses 3 elementos. A primeira solução é extremamente egoísta que nós trazemos para as crises, quer seja nossa ou dos outros. Manda embora. São soluções equivocadas, porque a partir da palavra não é essa a proposta que Jesus assimila e faz. A segunda solução talvez é a que Felipe traz, dinheiro, como se dinheiro resolvesse todos os problemas. Não é dinheiro que resolve o problema, meu irmão, minha irmã. Se fosse, digo eu sempre, se fosse dinheiro que resolvesse todos os nossos problemas, estamos felizes. Mas tem gente muito rica, morando em palácios, cheio de dinheiro, mas daria tudo para trocava todo o seu dinheiro para alguém na sua família estar sendo curada, ou por ter os seus filhos próximos, ou por ter alguém chamando, dizendo, pai, eu te amo, e não tem esse prazer pelos seus filhos. Tem todo o dinheiro, mas não soluciona problemas. E a questão muito clara aqui, é que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as nossas precipitações diante das soluções. Averigua tudo, faz que nem Jesus, o que nós temos, traz aqui, vamos analisar. Analisa tudo, não seja precipitado. E é o que eu queria deixar 2 coisas muito claras para a nossa cautela nesse primeiro momento. Às vezes a gente vê algum irmãozinho na igreja, 2 exemplos claros. E o irmãozinho está na igreja, vem, aparece, faz dias que não aparece, chega ali, a primeira coisa que você fala para ele, ô irmãozinho, está falhando, hein? Está devendo para Deus, hein? Como é que você está? Olha que boas-vindas que a gente dá para os irmãos, né? Por que você não pode mudar e perguntar, irmão, o senhor estava passando por alguma crise, alguma situação? Está difícil, o que aconteceu que você se ausentou, sentimos a sua falta? O que a gente podia te ajudar ou podemos ainda te ajudar? Não é diferente? Mas a gente não. A gente é egoísta, a gente quer que venha para a igreja, a gente fala, a gente avança nas palavras sem averiguar totalmente a situação do indivíduo. Tanto é que no Brasil, às vezes nós somos vítimas, infelizmente, das redes sociais ou vítimas dos jornais e tal, e a gente não averigua a situação, vai ouvindo informação dos caminhoneiros que estão batendo, que estão matando, que não sei o que, daqui a pouco tem uma informação, é fake, aí outra, não é verdade, o jornal equivocou. Averigua tudo. Cuidado com as palavras precipitadas, inclusive em redes sociais, meu irmão, por favor, cuidado. Cuidado com as palavras precipitadas, tanto para o indivíduo quanto para uma questão coletiva e social. Por isso o primeiro desafio que eu lhes faço é esse: diante de uma crise, veja a situação como ela está, traga soluções para a mesa e vamos para o segundo passo. Diante das soluções, os que os discípulos fizeram, levaram todos eles diante de Jesus. O grande problema, às vezes, é que pode acontecer, aqui nos discípulos não aconteceu, mas pode acontecer comigo e com você, é a gente ter uma possibilidade, uma ideia de solução, mas não levamos para quem se deve. Nós ficamos guardando para nós, aí depois no final da história a gente falava assim, vê se é parecido. Aí eu sabia que ia acontecer assim,
Eu tinha uma solução, mas ninguém quis me ouvir. E a gente fica naquele argumento arrependido, mas era fácil, leva para as pessoas o que pode ser de solução que Deus colocou no teu coração. Mas aqui uma coisa muito clara que eu lhe chamo a atenção, é que eles pegaram os pães e os peixes, mesmo sendo incrédulos, levaram para Jesus, entregaram nas mãos de Jesus. E isso é uma ordem muito clara da palavra de Deus para a gente. O que você faz com a sua crise? Você leva para Jesus? Parece que levar para Jesus se tornou o terceiro, quarto, quinto momento da nossa crise. Por exemplo, se você está doente, o que você faz? Você vai ver remédio. Ou se está piorando, você vai para o hospital. Se está piorando, você paga mais ainda para ir para o hospital. Se o negócio não está dando certo, fala, só oração. Deveria ser o contrário, meu irmãozinho. A gente precisa começar na oração. Filipenses 4, versículo 8 diz assim: não andeis ansiosos, não fica preocupado primeiro. Faz o quê? Chega diante de Jesus, chega diante de Deus, chega diante do teu pai e fala assim: Senhor, eu estou sofrendo, meu filho está com dor, eu não sei o que fazer, me ajuda, pai. Busca, vai para Jesus primeiro. Vai para Jesus primeiro. A gente tem perdido isso, a gente crê nisso, a gente fala nisso, a gente prega isso, mas quando as coisas não acontecem, a gente não chama Jesus para a briga, não chama Jesus para a crise. Ou chama mais no final das histórias, ou chama mais lá como quarto elemento, mas não como prioridade. E eu te chamo a atenção para isso, porque a gente precisa entender, e isso precisa ser uma máxima na nossa vida, que Jesus é a solução para tudo, meu irmão. Estou dizendo que Jesus é a solução para os teus problemas, mas eu estou dizendo que Jesus é o único que pode nos ajudar em toda e qualquer situação, toda e qualquer situação. Mas além de levar para as mãos de Jesus, temos mais o terceiro método que Jesus usa. Ele traz ordem ao caos. Tanto traz ordem ao caos, o versículo número 10, ele começa a chamar as pessoas e fala para os discípulos organizarem aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças. No livro de Mateus ele diz que é de 50 em 50, na relva, organiza todo mundo ali, deixa todo mundo ajustado, porque nós vamos repartir. E na bagunça não dá. Tem que repartir todo mundo sentado, ajustado, nós vamos ajudar. Jesus faz isso com muita tranquilidade para facilitar a distribuição. E eu queria te chamar a atenção porque quando você está em crise, caos já está instalado, concorda? Já está caos. Não precisa de mais problemas dessa órbita. O que nós precisamos agora é de uma organização. É de uma ordem, é organizar as nossas ideias, é organizar as nossas soluções e trazer alguma solução, mas que traga ordem para o momento e não mais problema para o caos, porque já está problemática a situação. E infelizmente isso não é uma forma da gente agir, sabe por quê? Porque no meio da crise a gente não tem calma, a gente não tem tranquilidade para lidar com os problemas. A gente fica desesperado e o desespero é que chama caos. Porque a gente não pensa, não organiza nossas ideias e só age por impulso. E Jesus diz, não é assim que funciona na crise. Calma, organiza. Não sabe o que fazer, não faz nada, senta, espera. É isso que Jesus está dizendo. Ordem ao caos. A quarta ação de Jesus é que ele se utiliza de forma muito clara da oração. Ele, não diferente de todas as suas ações, talvez algumas ele faz orações pequenas, rápidas, mas nessa em especial Jesus pega o pão, levanta, dá graça, diz a quem ele deve, diz a quem é o seu pai, da forma de expressar na oração, e ali ele faz aquela oração maravilhosa, compartilha e dá-se início ao milagre. E aqui nos ensina uma coisa muito clara, queridos, que Jesus mostra a dependência que ele tinha do Pai. E eu pergunto para você, há quanto nós estamos orando pela nossa crise? Por isso que eu sei que talvez passamos e não vimos os sinais, mas talvez estejamos no meio do furacão, como exatamente estamos socialmente no Brasil. O que nós estamos fazendo quanto igreja no meio da crise? Criticando? Brigando, tomando partido de esquerda e de direita, que o irmão é ruim, o outro é legal, mata tudo, manda todo mundo embora, desce a bordoada. Sabe o que o cristão deveria fazer, meu irmão?
O tempo que você fica nas redes sociais criticando ou vendo, dobrar os seus joelhos e orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Esse é o papel da igreja. Se não lhe falhe a memória, eu quero te chamar a atenção, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ouvir a minha voz e buscar em oração, eu perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Ou seja, a ação da qual nós precisamos para que haja transformação no nosso país, depende dos nossos joelhos no chão, depende da nossa oração. Aquela crise que você está enfrentando na sua casa, no seu relacionamento, na sua faculdade, no seu trabalho, é joelho no chão. É orar, é pedir, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me ajude a lidar com isso, é acordar logo de manhã e dizer, Senhor, como nós cantamos, logo de manhã eu quero te buscar porque eu estou enfrentando momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado hão de me consolar nessa situação. Mas a gente não ora, a gente dá umas oradinhas de WhatsApp. Sabe o que é oradinha de WhatsApp? Senhor, abençoa todas as pessoas do mundo. Isso é oração de WhatsApp. Aquela oraçãozinha que você manda para todo mundo assim, que ninguém vê, ninguém lê, ninguém nada. Agora dobra o teu joelho e fala, Senhor, o que eu posso fazer para isso acontecer? Senhor, o Senhor tem visto sim, Deus está vendo a situação do nosso país. Deus não está parado, Deus está agindo. É por causa da misericórdia dEle que ainda estamos vivendo, ainda temos, e ainda há alimento, ainda há tudo. É por causa da misericórdia dEle. Mas se nós não orarmos, não dobrarmos nosso joelho em oração, quem vai fazer isso, meu irmão? Se a igreja não se manifestar com o papel que lhe é chamada, quem vai fazer? E eu tenho visto que infelizmente a igreja tem se perdido nesse plano e não tem se utilizado da oração. Sabe por que não se tem se utilizado da oração? Eu respondo com o nosso último método de Jesus. Porque a gente sabe que se a gente orar, Deus responde. E a gente sabe que se Deus vai responder, Ele pode usar a mim e a você e o que você tem. E aí a gente é melhor não orar, para Deus não mexer com a gente, porque está cômodo aqui, está gostoso, deixa assim, eles que fiquem lá. E eu fico aqui tranquilo, estou bem, tem comida, tem gasolina, tenho água, tem tudo. Então se orar e Deus falar no meu coração, querido, vai lá e faça isso. Ah, Senhor, prova para mim que é o Senhor, 3 vezes pelo menos, né? Prova para mim agora, não, e a gente fica protelando porque a gente não quer ouvir, porque a gente sabe que Deus vai mandar a gente fazer, porque a gente já sabe o que tem que fazer, é que a gente não quer fazer. Por isso o último e a única que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui, de ações que nós precisamos é essa: generosidade. A crise sempre vai brotar no coração daqueles que estão generosidade, não adianta. Aqui no texto, a gente percebe que Jesus distribuía, todos comiam, ninguém ficou sem comer, todos se fartavam, todos estavam cheios, igual o ônibus das 6, cheio de comida, que a gente fala assim, né? A última vez que eu falei para minha mãe, quando eu era adolescente, mãe, já estou cheia. A mãe falou, não é cheio, filho, é satisfeito, quem fica cheio é busão, né? A gente fica satisfeito. Então eles ficaram satisfeitos, por demais da conta. Muito alimentados. E aqui diz o texto que eles repartiam, e o ato de Jesus repartir é de dizer para nós e para os discípulos e para todos ali que o alimento é para repartir, que o que se tem é para repartir. Se você tem abundância é porque alguém está sofrendo e precisando, então você tem que repartir. Isso foi tão claro, esses ensinamentos, que na igreja de Atos, as igrejas primitivas, eles repartiam na medida que cada um tinha necessidade. Então se eu tinha, eu repartia, se eu não tinha, eu pedia, e alguém que tinha, repartia comigo, e assim todos viviam supridos em suas necessidades. Generosidade chama isso. Isso chama, se você olhar para a situação e falar, o que eu posso dar de mim, ou do que tenho, para abençoar aqueles que não têm na situação que estão vivendo. Uma vez uma pessoa, já falei isso aqui para os irmãos, um irmãozinho, um adolescente chamado Anderson, lá de Londrina, numa favela que a gente tinha um projeto lá. Eu cheguei para ele falando de Jesus para ele e tal, e ele chegou todo feliz. Tio, quero aceitar. Orei com ele, aceitou Jesus. Aí ele disse, tio, o quê? Mas eu continuo com fome. O que eu faço? E aí? Agora joga bronca para Jesus? Agora eu vou chamar o menininho, e a gente fez isso, levamos lá para a igreja, para a congregação, falamos, vamos aqui, vamos comer. Eles precisam ser supridos das necessidades.
O grande problema nosso é que as nossas crises, elas parecem que não fazem muito sentido, porque a igreja não se manifesta com generosidade. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Acabou o combustível, não acabou? Se eu pedir para você levantar a mão, quantos tem? Talvez poucos aqui teriam. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Quantos aqui ligaram para um outro irmão dizendo: querido, vamos compartilhar da carona? Eu moro perto de você, vamos junto. Vamos fazer um Uber Gospel, né, Márcio? Fazer Uber Gospel. Estou vindo sozinho no carro, mas gente, quantas pessoas, 5 dentro do carro, podia encher aqui 6, 7, gente, podia um monte de gente da igreja, eu passando, falando: eu tenho gasolina, mas vai faltar para eu trabalhar amanhã. Manda todo mundo embora, então você satisfaz e a sua generosidade fica de fora. Você viu como é que a gente é? A gente pensa na gente. Quando Jesus nos leva e nos ensina a pensar no outro, ser generoso, abrir o coração, abrir mão daquilo que a gente tem, para abençoar a vida dos outros. Por isso eu quero concluir trazendo o desafio final que esse texto nos traz. A conclusão desse texto para mim é uma das mais lindas, versículo 14 e 15, e eu creio que isso pode acontecer no nosso país. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir a este mundo. Talvez na palavra mais jovial, os homens ali olharam na situação e falaram assim: esse é o cara. Ou talvez alguns mais tradicionais olharam e disseram: esse é Jesus de Nazaré. Ou aqueles mais emocionados talvez disseram: chegou o Messias. O que eu queria que você entendesse, queridos, é que quando a gente se utilizar dos métodos de Jesus para enfrentar as crises, as pessoas que estão ao nosso redor, envolvidas ou não na nossa crise, vão dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eles vão olhar para a igreja e vão falar: essa é a igreja que faltava no nosso meio. Não aquela que pede dinheiro, não aquela que se enriquece, não aquela que faz isso, mas aquela que saiu das 4 paredes e veio até nós e trouxe o alimento, porque eles ouviram de Jesus quando disseram: estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava nu e me deste roupa, estava preso e fosse me visitar. Eram esses. E aí eles vão falar: quem são esses que estão fazendo isso? Mas infelizmente parece que esse discurso deles não está tão cedo para acontecer por causa das nossas ações. Por isso eu te convido, querido, no texto eles testificaram quem é Jesus. O Brasil precisa testificar quem é Jesus a partir do meu e do teu compromisso com Ele, a partir da nossa ação dentro da crise. É nós que vamos mostrar a diferença de como se faz numa crise, e eles vão olhar e vão falar: tem alguma coisa diferente nesse povo, e nós vamos poder dizer: é Jesus de Nazaré. Nossa família precisa ver, queridos, os teus filhos precisam ver isso na sua vida, que a solução para as crises mais difíceis, qualquer que seja, é em Jesus que vai encontrar. E seus filhos vão dizer: meu pai crê num Deus e eu quero crer no Deus dos meus pais. A gente precisa deixar um testemunho claro para as pessoas, não sombrio, não ausente, não inerte, mas testemunho claro daquilo que Jesus mandou a gente fazer. E por último, a gente precisa crer sempre nisso: Jesus é a única saída para o nosso Brasil. Você crê nisso? Sim ou não? Jesus é a única saída para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida e para o nosso Brasil. Mas Ele não é só pregando o Evangelho, mas é vivendo o Evangelho. Não é só falando do amor, mas é mostrando para as pessoas que Jesus pode trazer a transformação, começando pessoal, trazendo relacional e social. Foi para isso que Jesus nos chamou. Por isso a pergunta que a gente fez no início: o que fazer no meio dessa crise? Eu desafio você: faça o que Jesus fez. Averigue as soluções. Vou passar aqui só para você guardar. Averigue as soluções, a situação. Leve nas mãos de Jesus. Entenda que você precisa trazer ordem, organize as coisas. Não abra mão nunca da oração. Peça fundamental para sair de uma crise. E seja generoso, porque inclusive na sua generosidade, quando você estiver em crise, vários generosos estarão ao teu lado para te ajudar. Porque um dia você foi, você semeou,
e não tem dúvida, você vai poder colher.